O GDF abre consulta à iniciativa privada para administrar espaços públicos como o Parque da Cidade. Farra da ilegalidade. Os puxadinhos verticais tomaram conta das asas sul e norte. Batida entre ônibus e caminhão deixa pelo menos 15 feridos. A Justiça mandou prender o ex-deputado Carlos Xavier. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. Olha, farra da ilegalidade. Os puxadinhos verticais tomaram conta das asas sul e norte. A área é tombada como patrimônio da humanidade pela Unesco. Nas quadras 400, por exemplo, as construções deveriam ter apenas subsolo, térreo ou até um primeiro andar. Mas não é o que encontramos. Veja só. Não precisa ter um olhar técnico de um engenheiro ou arquiteto para perceber que aquele prédio comercial não segue os padrões dos demais. Os outros prédios não têm casa em cima, então a gente acha diferente. Nos comércios das asas norte e sul, os prédios têm o térreo, onde ficam as lojas, e o primeiro andar, que pode ser comercial ou residencial. Mas agora tem aparecido um terceiro andar. Construções que não estavam previstas no projeto e que podem comprometer a estrutura da edificação. Quando você acrescenta uma estrutura, cargas que não foram objeto do cálculo e do estudo, você começou o compromisso imediatamente. Se essa estrutura está aí há 20 anos e ainda não arrebentou nada, o dia dela vai chegar. Sem contar que não está de acordo com o projeto inicial de Brasília, tombado como patrimônio histórico. Elas estão realmente desrespeitando uma maneira brasiliense de se expor ao mundo. E isso também é sério, isso também é um valor nosso e da nossa cidade. Mas o professor afirma que se a construção está lá já consolidada, é porque faltou o olho da administração pública. Se as nossas construções são desrespeitadas, a fiscalização pública é muito bem paga, há um quadro enorme de fiscais, há uma burocracia gigantesca, embora feita por cabos eleitorais em parte, infelizmente, mas que o papel público dela é não permitir o desrespeito à ordem pública. A GFIS informou que está fazendo um levantamento para identificar os puxadinhos antigos e recentes da 404 Norte. Disse ainda que trabalha no combate de novas construções irregulares e vai fazer um estudo detalhado antes de qualquer ação. A GFIS garantiu que os puxadinhos recentes são fiscalizados e os donos podem ser multados e intimados a demolir a construção. Agora, realmente chama muita atenção, né, Cláudio Humberto? É um absurdo, né? O professor disse absolutamente tudo, né? Tudo que ele disse é defensável, eu assinaria embaixo, qualquer um de nós assinaria embaixo. O fato é que nós pagamos a salários, bons salários, a um exército de fiscais. O que é que eles fazem? Porque, assim, aqueles puxadinhos não surgiram do nada, não é? Ninguém chegou ali numa noite, durante a noite, a partir das 18, 19 horas, começou a construir ali um andar inteiro e no dia seguinte já estava tudo prontinho, pintadinho, fora das vistas dos fiscais. Então, construções como aquelas demoram semanas, às vezes até meses. Não é possível, não é aceitável que os fiscais da GFIS e de outros órgãos do GDF não tenham percebido o surgimento desses puxadinhos. Agora, é preciso que o governo haja e haja rapidamente, como advertiu o professor, porque poderão acontecer tragédias, várias tragédias, em sequência, inclusive. E a Câmara Legislativa está pressionando para que o governo retome o diálogo com moradores de condomínios irregulares do DF. Nesta segunda-feira, os moradores tiveram uma reunião com deputados distritais. Eles pediram apoio dos parlamentares para evitar novas operações de derrubadas da GFIS. Cerca de 800 moradores dos condomínios próximos ao Altiplano Leste lotaram o auditório da Câmara Legislativa na manhã desta segunda-feira. Eles questionam a operação de derrubada das casas feita pela GFIS do mês passado. Que a GFIS contraria a lei toda vez que ela invade uma casa, que ela põe alguém para fora de sua casa sem um mandato judicial. Ela não tem direito de fazer isso. Sou do Estância Quintas da Alvorada, lá são 1.963 famílias, né, que precisam de um apoio dessa casa. A gente exige que o governador cumpra com a palavra dele, que ele deu dentro daquele condomínio, em momentos de campanha política. Para se eleger, ele prometeu que ali estava consolidado e que ali seria sim passível de regularização.
O advogado que representa a Associação dos Moradores do Jardim Botânico afirma que a área pode ser regularizada. Tem estudo ambiental já feito desde o ano de 1997, indicando que essas áreas são áreas passíveis de regularização. O que a gente nota por trás de tudo isso, uma grande especulação imobiliária. Não é? Porque a gente sabe que quando é feita uma venda direta, o lote de terreno, por exemplo, sai 1/4 do valor de mercado. Na reunião, o corregedor da Câmara Legislativa, deputado Rafael Prudente, chegou a sugerir que a pauta fosse trancada enquanto o governo não se posicionasse. Mas para a deputada Thelma Rufino, a medida não traria resultados. Eu já estou tomando providências como presidente da Comissão de Assuntos Fundiários para levar um pedido ao governador, um requerimento solicitando para que se inclua essas que já estão consolidadas, entendeu? No processo de regularização, no PDOT de 2019. É o único meio, porque se não combater também a grilagem de terra, vai acontecendo o que está acontecendo aí. A Casa Civil informou que enviou 3 representantes para a audiência pública e que está sempre aberta ao diálogo, desde que dentro da legalidade. Disse ainda que a regularização de terras e o combate à grilagem estão entre as prioridades do governo. E destacou também que as operações de derrubada obedecem a decisões judiciais e a critérios técnicos em relação a diversos impactos, como ambiental, econômico e também o fundiário. Ora, Cláudio Humberto, esse é um tema polêmico e a população sai cobrando promessas de campanha do governador. Pois é, mas o problema é de fato muito sério, minha gente, porque afinal de contas essas pessoas não podem afirmar, não podem alegar que não sabiam que aquela área era uma área irregular, era produto de grilagem de terras. Isso não pode ser alegado, mas elas também foram estimuladas a investir suas economias na compra dos lotes, exatamente porque a história recente de Brasília tem sido marcada por esse tipo de coisa. As pessoas vão lá, os grileiros invadem, loteiam uma área que não lhe pertence, a área pública na maioria dos casos, e depois, criado o fato consumado, os políticos se movimentam, a gente vê nesse caso agora novamente isso acontecendo, para que se estabeleça o triunfo do fato consumado. Mas a gente precisa reconhecer, porque afinal de contas é uma ilegalidade. Grilagem de terras aqui no Distrito Federal representa um faturamento que é superior, muito superior a qualquer coisa, como por exemplo drogas. Nem mesmo o comércio de drogas em toda a região do Centro-Oeste rende tanto quanto rendeu somente um desses condomínios que está em questão ali no Altiplano Leste. São cerca de 2 mil lotes. Imagine que cada um deles foi vendido a R$150 mil. Nós estamos falando, minha gente, somente ali de alguma coisa como R$300 milhões que os bandidos da grilagem botaram no bolso, só num condomínio. É preciso lembrar que isso aí se trata de crime e que, portanto, e também crime ambiental, segundo alega o governo, e também é preciso lembrar que o GDF e a AGFIS cumpriram determinação judicial. Não é uma liberalidade do governador ou da AGFIS ou de quem quer que seja decidir se vai ou não vai tomar qualquer iniciativa naquela região. Aquilo ali é sentença judicial. O presidente Michel Temer tem um jantar hoje com ministros e líderes da base aliada na Câmara. O relator da proposta que altera a lei de repatriação, Alexandre Baldi, apresenta ao presidente o texto final. Os detalhes ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. E é um jantar, inclusive, de estreia do presidente no Palácio da Alvorada, né, Renata? Boa tarde. Exatamente, o jantar vai ser lá no Palácio da Alvorada, né, Rodrigo? Muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, um encontro bastante importante, estarão lá todos os ministros. Certamente o presidente deve puxar a orelha de alguns ministros que vêm falando demais, causando aí uma saia justa para o próprio governo. Então deve pedir para esses ministros falarem menos, né? Com relação aí aos líderes, né, partidários, o presidente Michel Temer deve aí falar sobre as propostas consideradas prioritárias pelo governo para serem votadas ainda este ano. A gente sabe aí que no mês de setembro foi um mês bastante parado no Congresso Nacional. Deputados e senadores estavam em plena campanha, alguns são até candidatos, então eles estão ainda participando, né? Então tiveram pouquíssimas sessões, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que na próxima terça-feira deve votar, inclusive, essa modificação aí na lei de repatriação. Então a previsão é que na próxima terça-feira, dia 4 de outubro,
outubro seja colocado em pauta, em votação, porque tem muitas medidas importantes para serem votadas ainda. Entre as medidas consideradas prioritárias aí para o governo, está aquela questão dos gastos públicos, né? A PEC, proposta de emenda constitucional, que limita os gastos, aí congela, na verdade, nos próximos 20 anos, os gastos do governo. Uma medida também polêmica, mas considerada bastante importante também para o governo. Então é isso, né? Tem que caminhar. No próximo dia 2 de outubro, como a gente disse, vai ser o primeiro turno, ainda vai ter o segundo turno, que deve paralisar um pouco ainda em outubro, mas já na semana que vem, os deputados e senadores já voltam aí para tocar adiante aquelas reformas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, devem de fato ficar para o ano que vem, porque no entendimento do próprio Congresso Nacional, são medidas, como a gente sempre fala aqui, espinhosas, medidas que requerem um diálogo maior com a população, né? Então, o Congresso Nacional, deputados e senadores que representam o povo, então eles consideram que, de fato, tem que ter um diálogo maior, uma discussão maior com relação a essas propostas. Ainda falando sobre o presidente Michel Temer, ontem ele enviou uma carta à população da Colômbia, reforçando aí o papel do Brasil nesse momento histórico que a Colômbia passa. Então, a gente vê aí essas imagens do acordo que foi assinado ontem lá em Cartagena. Que acordo foi esse? Selando um acordo histórico de paz entre as Farc e o governo, né? Essas forças armadas aí revolucionárias da Colômbia. Então, esse conflito durou 52 anos, causando aí 250 mil mortes. Então, essa paz foi aguardada por boa parte do mundo. O próprio presidente Michel Temer chegou a falar isso no discurso dele na ONU. Então, reforçando aí esse papel do Brasil em contribuir, ajudar esse período aí, né? Pós-paz, pós essa assinatura aí, para ver o que vai vir pela frente. Agora, as Farc, Rodrigo, vão se transformar em um partido político. Então, eles vão ter aí 10 cadeiras no Congresso Nacional e prometem também ajudar nesse processo aí de democratização do país. Lembrando que essa negociação aí, até chegar a esse momento, foi uma negociação que durou 4 anos. Então, uma negociação bastante longa, para a gente ver essas imagens bonitas, né? Todos de branco aí selando essa paz tão esperada. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanhando informações importantes, tem reunião interessante hoje. Cláudio Humberto, o desafio do presidente Michel Temer é colocar lá o Congresso para trabalhar. Exatamente. O presidente Michel Temer estabelece com a Câmara e com o Senado um diálogo que não havia entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo há muitos anos. A ex-presidente Dilma Rousseff tinha horror a conversar com políticos e a tratar desses assuntos e manteve uma relação muito difícil, inviabilizando o seu próprio governo. O presidente Michel Temer, como lembrou a Renata, ontem endereçou mensagem ao governo boliviano, saudando o acordo de paz que foi firmado com os narcoterroristas das Farc. Na verdade, esse acordo, o governo colombiano teve que abrir mão de muitas coisas, inclusive da necessidade de prender e encarcerar esses bandidos. Mas é uma guerra que começou há 52 anos, uma guerra de guerrilha que começou imitando a guerrilha cubana que levou o clã Castro ao poder lá em Cuba. O fato é que, com o passar dos anos, essa guerrilha chamada Farc, que são as iniciais de Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, acabaram se desvirtuando e se transformou num aglomerado de terroristas financiados pelo narcotráfico. O Fernandinho Beiramar, o nosso mais perigoso e o mais procurado bandido brasileiro durante muitos anos, ele foi preso exatamente na Colômbia, em território dominado pelas Farc. Ele era um dos fornecedores, um dos traficantes usados pelas Farc para vender as drogas que eles mesmos produziam e para exportar a cocaína que produziam. Portanto, era um agente da pior espécie, mas era uma guerra que já havia vitimado mais de 250 mil pessoas. Eles continuavam sequestrando, aterrorizando populações inteiras, e aí o governo teve que concordar em colocá-los sob a luz, sob holofotes, identificá-los e fazer um acordo para acabar com essa guerra absolutamente insana. A seguir, o GDF abre consulta à iniciativa privada para administrar espaços públicos como o Parque da Cidade. E a gente volta já já.